Você já deve ter parado para pensar nos riscos que você corre quando você investe em ações, né? Existe muito papo, muita conversa, muito debate por aí sobre quais desses riscos são mais importantes, quais têm a ver com o pequeno investidor. E no vídeo de hoje eu quero fazer essa conversa com vocês, para a gente ver o que realmente é importante, que risco que eu estou correndo quando eu invisto no mercado de ações. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu procuro trazer vídeos sobre investimentos, sobre como atingir a independência financeira no longo prazo, de forma responsável. Não ensino ninguém a investir, não dou dicas quentes. O que a gente tem aqui é um aprendizado conjunto. Aprendo muito com o pessoal aqui também, tanto nos comentários quanto lá no nosso grupo do WhatsApp. Enfim, que é aberto também, quem quiser pode entrar. Ou se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. Eu tenho vídeos toda quarta-feira. De vez em quando eu faço uma live ou outra também para tirar a dúvida do pessoal. Se você tem interesse, se inscreve aí no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos riscos de se investir em ações, né? Porque tem muita bobagem sendo falada por aí, o pessoal não faz ideia de quais são os riscos, de o que realmente pode acabar com o rendimento de um investidor de longo prazo, né? Então eu queria clarificar um pouquinho alguns termos para vocês. A primeira coisa é o seguinte, investimento só existe de longo prazo, não existe investimento em ações de curto prazo. A mídia fala que existe, o seu youtuber favorito fala que existe, o seu Instagram favorito fala que existe, o seu Twitter fala que existe. A realidade é que não existe. Todos os bilionários que ficaram bilionários com a bolsa falam que não existe, né? Warren Buffett, Charlie Munger, aqui no Brasil mesmo, Luiz Barsi fala exatamente a mesma coisa. Ninguém consegue consistentemente bater o mercado no curto prazo. Porém, no longo prazo a gente tem uma chance muito boa. Então a gente vai partir dessa premissa, que investimento é longo prazo. E por causa disso, a gente tem que analisar os riscos numa ótica de longo prazo, né? E o que a gente vê por aí, em canais de YouTube, em rede social, em sites especializados em investimentos e em manada, é que as pessoas estão preocupadas com os riscos de curto prazo. Elas olham para coisas que não nos interessam. Então, vamos tentar ver aqui o que realmente é perigoso para você, que é investidor de longo prazo, que sabe que não dá para ficar rico em uma semana, que sabe que ficar rico é difícil, precisa acumular muito patrimônio na Bolsa de Valores. O primeiro risco importante é a questão do risco de negócio, o risco da empresa, né? Que é o risco do negócio falir, da empresa quebrar e você acabar perdendo tudo que você investiu na empresa. Esse risco existe, as empresas acabam se tornando obsoletas por alguma questão tecnológica ou cultural, ou por má gestão, ela acaba quebrando, por problemas financeiros, né? Por maluquice da gestão, enfim, a gente já viu de tudo, tem muitas razões para as empresas quebrarem. Mas entenda, eu só vejo isso aqui como risco da empresa realmente quebrar. Porque se a empresa ficar ruim, se a empresa piorar, se a empresa começar a dar menos lucro e tal, mas não quebrar, ainda para mim esse risco não se materializou. Eu consigo ficar sócio de uma empresa ruim por algum tempo. O que eu não consigo é ser sócio de uma empresa quebrada. Uma empresa quebrada, acabou, quebrou para sempre. E por isso que esse risco é relevante para quem investe por longo prazo. Depois que ela quebra, ela não volta mais, né? Mas se a empresa só ficou ruim, a gente tem um exemplo da Eternit, ela ficou ruim pra caramba, porque o negócio dela foi fortemente afetado por uma mudança no entendimento da legislação e tal, tem a ver com amianto, etc, não precisa entrar nesse tipo de detalhe. E aí ela até chegou a dar prejuízo há alguns anos e recentemente parece que ela renasceu das cinzas, começou a dar lucro de novo e tal. Eu não estou aqui recomendando, falando que é uma boa empresa, eu nem estudo a Eternit, mas eu estou querendo dizer o seguinte, se a empresa não quebrou e você segurou ela lá, né, provavelmente você comprou ela barato, né, ou só segurou e continua recebendo aí as vantagens de ser sócio do negócio. Então o risco aí não se materializou. Agora veja, não adianta nada eu passar os riscos para você se eu não falar para você como é que a gente pode mitigar, diminuir esses riscos, né? E para você não ter empresa que quebra dentro da sua carteira, 100% de certeza é impossível. Não tem nada garantido. Se alguma coisa é garantida, se algum investimento te falarem que é garantido, é porque a pessoa está querendo te dar um golpe, porque esse negócio de garantido não existe. Mas tem duas coisas que uma empresa precisa para quebrar. Primeiro, ela tem que ter prejuízo e ela tem que ter dívida. Então, uma empresa que dá lucro sempre e que não tem dívida, não tem um histórico de dívida, dificilmente ela vai quebrar. Pode quebrar? Pode quebrar. Mas primeiro ela vai ter que começar a ter prejuízo e fazer uma dívida. Porque se não tem dívida, ninguém pode pedir a falência dela, né? Quem pede a falência são os credores. Então, uma maneira de mitigar esse risco é focar em empresas, em ações que têm lucro consistente, né? Muitos anos de lucro, e dívida equilibrada ou dívida inexistente mesmo, dívida muito baixa. A gente tem vários exemplos na bolsa aqui, principalmente de empresas que têm dívida abaixo do caixa, né? Ou seja, ela não tem dívida nenhuma.
Esse foi o primeiro risco, mas eu quero passar para o segundo, que esse é muito mais importante, na minha opinião, que é o risco de governança, vamos chamar assim, que é quando os majoritários passam a perna em você. Isso acontece demais, tem um monte de exemplo disso aí. A gente teve a Sadia, quando fechou o capital, ferrou com o minoritário. A gente teve recentemente a Lynx, né, que os minoritários acreditam que o preço que pagaram para ela não foi justo, né, que pagaram por ela não foi justo. Tem quando as empresas mudam de segmento de listagem. A Vale, quando mudou para o novo mercado, prejudicou os acionistas preferenciais em detrimento daqueles que tinham ação ordinária, né, que eram os controladores. Você teve a Ambev, aconteceu praticamente a mesma coisa, só que ela não foi para o novo mercado, mas ela acabou com as ON e tal. A Sanepar, quando criou o Unity, também prejudicou os minoritários, favoreceu os majoritários. Enfim, isso acontece pra caramba e o grau com que isso afeta você pode ser muito grande ou muito baixo. Depende. O golpe pode ser grande, o golpe pode ser pequeno, mas é sempre um golpe doído. O Paraná Banco, por exemplo, quando ele fechou o capital lá em 2017, a bolsa estava em baixa, a bolsa tinha caído um monte, e ele falou, beleza, vendi minhas ações no mercado, elas caíram, vou fechar o capital. Fechou o capital. Agora que a bolsa está acima de 100 mil pontos, o Paraná Banco voltou a falar em IPO de novo. Quer dizer, eu compro dos sardinhas quando está lá embaixo, quando a bolsa está lá em cima, eu vendo de novo para os sardinhas, né? Quer dizer, fica brincando, fazendo trade com a sardinhada na bolsa. Isso é um exemplo de uma péssima governança que não está nem aí para o acionista minoritário, né? Então, veja, e aí como é que a gente vai fazer para mitigar, como é que a gente diminui esse risco de tomar um tombo da governança? Em primeiro lugar, a gente pode focar em empresas que têm um nível superior de governança, que estão no novo mercado, né, ou que têm simplesmente um segmento de listagem melhor. Você pode focar em ter ações ordinárias, que são as mesmas do controlador, fica um pouquinho mais difícil de dar golpe em você, mas olha, isso não é garantia, né? A Lynx, por exemplo, era do novo mercado, e mesmo assim houve ali uma tentativa de golpinho nos acionistas minoritários, né? Mas se a empresa é do novo mercado, ou se pelo menos tem tag along, e aí você também dá uma olhada no histórico da gestão, né? A gestão já aprontou os minoritários? Se já aprontou, não adianta você continuar insistindo ali, né? Tem muitas outras empresas na bolsa, você não é obrigado a ser sócio de cada empresa, então se já aprontou, eu descarto, né? Se já tem coisa ruim, eu descarto. Bom, além disso, né, a gente falou aqui então do risco de empresa e do risco de governança, que são riscos que eu considero. Essas definições não são acadêmicas, isso eu estou falando aqui, foi eu que pensei. Então, assim, você não vai encontrar isso em livros, né? Agora, um outro risco que falam muito por aí também é a questão da volatilidade. Agora, se a pessoa considera volatilidade como risco, é porque ela não sabe o que é investir por longo prazo. Volatilidade não é risco, volatilidade é certeza, né? A gente tem 100% de certeza que os nossos ativos serão voláteis. E eu tenho certeza que em algum momento os seus ativos vão cair pelo menos 50%. Você vai ver o seu dinheiro na corretora cair pela metade alguma vez, pelo menos uma vez durante a sua jornada de investidor. Isso é certeza, não precisa se assustar. Isso acontece com o Warren Buffett, isso acontece com o Louis Barsi, isso acontece com os gigantes. Isso vai acontecer com você também. Agora, isso não deveria fazer nenhuma diferença para o investidor de longo prazo, porque no longo prazo aquele ativo continua bom, continua com valor, né? Como por exemplo, você compra lá o carro que você gosta, paga lá o valor lá de 100 mil reais e é aquele carro que você queria e tal. No outro mês, o carro entra na promoção e ele passa a custar só 90 mil. O que você vai fazer? Vai ficar chorando porque ficou mais barato? Não, você vai estar feliz lá com o carro que você comprou. É a mesma coisa com investimento em ações. Você compra bons ativos e guarda. Se está mais barato hoje, paciência, né? Seria melhor ter pagado mais barato? Seria, mas é impossível você prever. É absolutamente impossível. Qualquer um que fale que é possível é porque não sabe o que está falando ou porque é mal intencionado, quer te vender algum curso. Mas o que os grandes falam é que é impossível saber. Então, volatilidade não é um risco. Volatilidade é uma certeza. Existem alguns outros riscos de mercado que eu não considero assim tão importantes, mas o pessoal gosta de falar, né? Por exemplo, o risco dos juros subirem. Aí se o juro sobe muito, o investimento na bolsa não fica tão bom, porque o juro subiu, está pagando mais e tal. Isso é coisa de sardinha. Isso é comparar rentabilidade, que é uma coisa que não faz o menor sentido. A gente investe na bolsa porque a gente quer acumular valor, né? Se você acha que o título público tem valor, que a poupança tem valor, que o CDB tem valor, não tem problema. Eu também acho, tem o seu valor. Mas a gente investe na bolsa por causa de um outro tipo de valor, que é ser sócio de um negócio. Não importa o que aconteceu com o juro, se o juro subiu, se o juro caiu. E outra, se o juro afeta o negócio da empresa, muitas vezes a taxa de juros afeta, né? Por exemplo, as construtoras são afetadas pela taxa de juros.
Mas veja, isso é problema da gestão. Se a gestão é boa, ela sabe o que ela vai fazer. Ela sabe como que ela vai lidar com isso aí. Existe também o tal risco cambial. Outra coisa, existe, mas é problema da gestão. Se o câmbio atrapalha ou ajuda a empresa que você investe, sabe, o problema é da gestão. A gente tem inclusive um exemplo muito ruim disso daí, que foi a questão da Sadia. A gestão da Sadia fez besteira, né? Eles se enrolaram com operações de hedge lá, enfim, com relação ao dólar, eles precisavam se proteger de alguma movimentação do dólar, não me lembro exatamente qual. O diretor financeiro exagerou pra caramba no negócio e acabou tomando um prejuízo lá de mais de 700 milhões numa tacada só, e aí a empresa quase quebrou, tanto que depois foi comprada pela Perdigão e tal. Então, esse tipo de coisa é problema da gestão. Se a gestão não cuidar, não vai dar certo. E esse mesmo movimento surpreendente que pegou a Sadia e que praticamente quebrou a Sadia, pegou várias outras empresas, só que as outras não quebraram. Por quê? Porque a gestão estava fazendo bagunça, não estava fazendo trade lá com dinheiro que era para ser de hedge. A mesma coisa eu falo do risco das commodities. A commodity, ela pode subir e descer de preço. Você tem, por exemplo, a Vale, né? Ah, nossa, o preço do minério é um risco para investir na Vale. É mesmo? É uma das maiores mineradoras do mundo. Será que se o preço do minério cair muito, vão fechar todas as mineradoras e nunca mais vai extrair minério da terra? Outro problema que é da gestão, não é problema nosso. Então eu nem considero isso aí como sendo um risco. O preço do minério vai obedecer os padrões do mercado. Se cair demais, as mineradoras vão parar de produzir e aí o preço vai ter que subir. Então assim, é bobagem. Por longo prazo, no curto prazo eu concordo, isso daí afeta o caixa da empresa hoje, afeta a saúde financeira da empresa. Mas por longo prazo, a relevância do preço do minério de ferro é zero, porque isso é problema da gestão. A gestão tem que cuidar disso aí, não o investidor. Agora, um risco que o investidor precisa tomar conta é exatamente o risco do investidor. É o seu risco quando você monta sua carteira de investimentos. Se você não diversifica, o seu risco está enorme, porque você vai ter empresa que quebra. Imagina se você investe em 2 empresas e uma quebra. Acabou a sua aposentadoria, acabou o seu patrimônio, né? Ou aquele outro grande risco do investidor, que é de girar o patrimônio, né? E quando eu falo de girar patrimônio, é seguir dica, é trocar a estratégia, é vender o que está para frente para rebalancear, é ficar ali mudando, mexendo, né? É não fazer a parte hold do buy and hold, né? O buy and hold é 1% buy e 99% hold. Então o cara que faz o hold errado, né? Fica girando, vendendo, comprando mais, mudando a estratégia, enfim. Esse cara é vítima do risco do investidor, que é a pessoa fazendo as próprias besteiras. Esse risco sim a gente tem que tomar cuidado. Então, para concluir aqui o raciocínio desse vídeo, o que eu queria passar para vocês é o seguinte: o grande risco é não saber o que está fazendo. O grande risco é focar nas coisas erradas, né? Se você está preocupado, por exemplo, se uma empresa vai falir, o que você faz? Primeiro, toma os cuidados antes de entrar, depois que entrou não adianta mais. E principalmente, diversifica a sua carteira. Tenha mais empresas, tenha mais segmentos, né? Tem tanta empresa boa dentro da Bolsa de Valores aqui. Se você for para o exterior, tem mais ainda. E também outra coisa, né? Diversificar em classes de ativos diferentes, né? O investidor não pode ter só ações. O investidor ele precisa ter... Bom, os profissionais talvez até possam, tá? Mas você que está me assistindo aqui não é profissional, senão não está me assistindo, né? Então você tem que ter mais tipos de investimento. Você tem que ter lá fundo imobiliário, você tem que ter renda fixa, principalmente renda fixa, que é uma coisa que o pessoal não gosta, está fora de moda. Eu nem estou vendo o pessoal investindo muito em renda fixa, ninguém nem fala disso, né? Mas você tem que ter, porque é isso aí que vai te proteger do principal risco que você sofre, que é o risco de você mesmo fazer alguma besteira. Então, pessoal, o recado de hoje foi esse. A ideia era conversar um pouquinho sobre esse assunto mesmo. Acho que o pessoal interpreta muito mal essa questão dos riscos. Queria ouvir de vocês qual desses riscos você acha mais importante, o que você acha que pode afetar mais aí a sua carreira de investidor de longo prazo. A gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!